Esther, sou judia. O que foi que você fez? Executem o réu. Fiquem agora com o resumo da Rainha da Pérsia. Inscreva-se e deixe o seu like. Meumã sugere ler um registro diferente e escolhe o dia em que Mordecai alertou o rei sobre um atentado. Xerxes pergunta quais honras foram dadas a Mordecai. Meumã responde que não há nada registrado. Arbona comenta que talvez ele não tenha sido recompensado porque Amã o odeia. Xerxes pergunta por quê e Arbona sugere que é porque Mordecai é judeu. Xerxes fica surpreso ao saber que Mordecai estava no palácio o tempo todo sem ser recompensado. Amã aparece e o rei o convida a entrar. Amã diz que precisa fazer um pedido, mas antes, Xerxes pergunta o que ele acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar. Pensando que o rei se referia a ele, Amã sugere trajes reais, montar o cavalo do rei e usar a coroa real. Ele diz que essa pessoa deve ser conduzida por um oficial do rei pela praça, proclamando que é isso que se faz ao homem que o rei deseja honrar. Xerxes concorda e instrui Amã a fazer isso com Mordecai, pegando os trajes, o cavalo e a coroa, e seguindo todas as suas recomendações. Meumã e Arbona começam a rir. Amã, chocado, tenta recusar, mas o rei insiste. Desesperado, Amã obedece. Xerxes pede a Meumã que acompanhe Amã para garantir que ele faça tudo corretamente. Arbona elogia a decisão do rei. Amã, furioso, está diante de Mordecai. Meumã pergunta por que ele ainda não fez o que o rei mandou. Amã ordena que abra o baú e vista Mordecai com as roupas reais, não acreditando no que está acontecendo. Ellen observa sem entender. Meumã coloca a coroa do rei em Mordecai, enquanto Amã, irritado com a cena, Meumã manda trazer o cavalo e Amã obedece. Mordecai comenta que aquele é o cavalo do rei, e Amã, relutante, proclama que isso é o que o rei faz ao homem que deseja honrar. Meumã insiste que ele fale mais alto, exatamente como o rei ordenou. Amã grita pela cidade, enquanto Setar pergunta o que está acontecendo. Memucã diz que é justiça e que Mordecai merece todas as honras do palácio. Amã conduz o cavalo com Mordecai em cima, gritando pela praça de Suzã. O rei conversa com Arbona sobre o que ouviu de Esther, que ela não espera mais nada dele. Arbona pergunta o que mais Esther quer dele, e Xerxes responde que ela quer ser a única. Arbona questiona se isso é impossível para ele, e Xerxes diz que ela já é a única. Arbona sugere que ele deixe isso claro para ela, mas Xerxes teme que ela se aproveite dele. Arbona lembra que Esther não é a mestre e pede que ele vá ao banquete e mostre isso a ela. Ioná está chorando e Hana pergunta por quê. Ioná diz que não é nada, e Hana comenta que o pai vai voltar. Esdras encontra alguns pergaminhos e quer estudar Jeremias. Ioná lembra, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Varda chega correndo e pede que Ioná vá ver o que está acontecendo. Amã desfila pela praça puxando o cavalo com Mordecai em cima, gritando que é assim que o rei honra o homem a quem deseja. Todos observam. Dalfon pergunta ao pai o que está acontecendo. Ioná está feliz, e Varda comenta que Mordecai está sendo honrado pelo rei e pelo inimigo de Israel. Mordecai olha para Ioná confuso. Artabano comenta com Amã que ele está honrando o homem que ele odeia, e Amã olha para ele com raiva. Himeneu pergunta o que aconteceu, e Ellen responde que é Mordecai sendo exaltado por Amã na rua principal. Himeneu fica surpreso e humilha Joel, que diz que o sofrimento deles vai passar. Amã continua desfilando com Mordecai, e todos se curvam a ele. Mordecai lembra das humilhações enquanto é honrado. Himeneu e Ellen observam. Todos gritam o nome de Mordecai. Memucã e outros estão felizes. Ramin pergunta o que Mordecai fez e alguém explica. Zia comenta que o rei ora mata judeus, ora faz um judeu usar suas vestes e coroa. Ramin espera que o rei mantenha o mesmo humor. Mordecai olha para o céu e para o povo. Marcena comenta que Amã não esperava isso. Carcena observa que o autor do decreto contra os judeus está humilhado. Memucã diz que isso é justiça. Amã termina o desfile, envergonhado. Mordecai agradece a todos e diz que precisa voltar ao trabalho, mas Meumã pede que aproveite o dia com a família. Mordecai insiste que agora não é a hora. Ioná pergunta o que aconteceu. Mordecai responde que só pode ter sido Deus, pois Mordecai confiou e teve esperança. Joel lê Jeremias para Esdras e agradece, abençoando-o. Esther se arruma para o banquete. Hayat comenta que o rei não passou a noite com outra mulher, e Esther responde que mesmo que tivesse, ele estava em seu direito. Hayat diz que a mulher o elogiou tanto que ele a mandou para Persépolis. Esther comenta que pode haver algo mais simples. Ariana acrescenta que o rei pode fazer pior do que fez com a mestre se descobrir que ela é judia, e que é uma questão de vida ou morte.
Hegai pergunta se ela e o rei já fizeram as pazes, e Esther diz que ele ainda não sabe que ela é judia, o que pode ser seu fim. Esther fala que além de amar o rei, ela o ama como irmão. Hegai abraça e pede calma, dizendo que o rei a ama e não se importará com isso. Ele menciona que a mãe incentivou o rei a cometer atrocidades e que o rei falou com ela ontem. Esther pergunta se ele veio, e Hegai confirma, mas algo deve ter acontecido. Ele elogia a imagem inspiradora de Esther e diz para ela ser ela mesma. Hegai conta que Mordecai foi honrado hoje em Suzã, e Esther fica feliz. Amã chega em casa e Zeres pergunta se o que Dalfon contou é verdade. Amã, envergonhado, pede para ela parar. Zeres diz que todos vão rir deles agora e mostra os filhos, dizendo que eles serão motivo de chacota em Suzã. Ela pergunta o que ele fez para o rei se virar contra ele, e por que o humilhou. Amã diz que vai contar tudo. Setar também quer saber o que aconteceu. Rami e os outros pedem perdão a Mordecai. Zia diz que foi só uma brincadeira e pede para ele não levar a mal. Mordecai fala que não é brincadeira se divertir às custas dos outros, mas os perdoa. Rami agradece, dizendo que sabia que um homem justo como Mordecai entenderia. Xerxes, morrendo de sono, se arruma para o banquete de Esther. Arbona comenta que foi bom valorizar Mordecai daquela forma. Xerxes diz que Amã não esperava por isso. Arbona acrescenta que a rainha ficará contente. Xerxes gosta de Mordecai, mas não da proximidade dele com Esther. Arbona diz que ele está vendo coisas onde não existem e que Esther o ama. Xerxes quer provar para ela que aprendeu a lição e que a ama. Setar diz que parece uma maldição do deus de Mordecai contra Amã. Zeres sugere que é por causa da forca erguida para Mordecai. Dalfon discorda. Zeres lembra que tocar nos judeus é tocar no Deus deles. Amã manda parar com isso. Zeres observa que Mordecai foi abençoado por seu Deus. Amã argumenta que eles também têm seus deuses. Zeres acha que Amã está caindo em desgraça e Mordecai pode se vingar. Amã insiste que Mordecai não ousaria, pois ele ainda é o primeiro-ministro. Zeres pergunta até quando. Um dos filhos sugere que o rei pode destituir Amã, especialmente agora que Mordecai tem a graça do rei. Amã diz que o decreto do rei acabará com Mordecai. Zeres comenta que até lá, Mordecai pode pedir ao rei que mate Amã. Amã diz que isso o enlouquece. Meumã e Bista chegam, dizendo que vieram buscá-lo para o banquete da rainha. Amã se consola, percebendo que ainda é o convidado de honra. Xerxes chega e pede que Esther fique à vontade, lembrando-a que ele é seu marido e sentiu muita falta dela. Ele comenta que pensou que passariam a noite juntos, mas não a chamou pensando que ela não quisesse. Xerxes diz que hoje honrou Mordecai. Esther responde que ficou feliz. Xerxes comenta que sentiu falta dela e fala para o gato que sentiu sua falta também. Esther ri e diz que o gato abre portas. Xerxes brinca que o gato precisa de disciplina de pai. Esther responde que o gato é apaixonado por ela, e Xerxes comenta que quem não é. Amã chega pedindo desculpas pelo atraso. Esther começa a servi-los. Xerxes pergunta qual é o pedido de Esther. Esther sugere que eles provem uma receita diferente e serve algo ardido, que Xerxes acha gostoso. Esther serve um doce e Xerxes pergunta novamente qual é o pedido dela, dizendo que será atendido até metade do reino. Esther, com um olhar sério, diz que se alcançou o favor do rei e se for do agrado dele, pede que poupem a vida dela e do seu povo. Xerxes fica surpreso e pergunta do que ela está falando. Esther revela que eles foram vendidos para serem destruídos, mortos e aniquilados. Amã, tentando disfarçar, pergunta quem ousaria fazer isso. Esther responde que seu adversário e inimigo é Amã, deixando-o chocado e engasgado. Esther revela que é judia e que o decreto assinado pelo rei visa seu povo. O rei, furioso, empurra Amã e sai correndo, prometendo resolver o decreto. Amã implora a Esther, dizendo que não quis prejudicar os judeus, mas ela o acusa de sempre odiar seu povo e de matar Enoque. Amã se ajoelha, implorando clemência, e acidentalmente derruba Esther na cadeira, caindo sobre ela. O rei entra, remove Amã de cima dela e acusa-o de tentar desonrar a rainha. Amã nega e implora por misericórdia, mas um soldado cobre sua cabeça. Arbona informa ao rei sobre a forca que Amã construiu para Mordecai. Xerxes ordena que ele seja enforcado nela. Xerxes olha para Esther e sai. Mordecai ora e agradece a Deus. Os soldados levam Amã, enquanto Artaxerxes observa. Mordecai vê Amã sendo levado. E os soldados explicam que Amã é culpado de instigar o rei e atentar contra a rainha e seu povo. O decreto do rei ordena que Amã seja enforcado na forca que preparou para Mordecai. Amã é executado enquanto seus filhos e sua mulher choram.
Dalfon jura vingança, mas o rei ordena que ele seja destituído e que a família de Amã deixe a casa, que foi presente do rei. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!